Oi, turminha do quinto ano. Vamos começar nossa aula de hoje. Hoje trabalharemos a apostila 11, na parte A, que é língua portuguesa. Então, pegue o seu material e me acompanhe na leitura. Antes de começarmos a leitura, é importante que você preencha o seu material, essa sua apostila, porque estamos começando agora. Então, complete com o nome da sua escola, seu professor ou professora, o seu nome completo e a turma, qual quinto ano é o seu. E vamos começar então a leitura. Hoje, na seção Ler, nós leremos um texto que fala de versos e emoções. Qual será esse tipo de texto que trabalha com versos e também com emoções? Vamos nos lembrar? O título do texto é A Onça. Acompanhe a leitura aí junto comigo. A onça, minha gente, não é bicho de dar medo. Quem vê logo sente que é bicho de dar pena. Na floresta vive mansa, cuida dos filhos com amor. Mas se ouve algo, para e pensa que é barulho de caçador. Aí a coitada fica tensa, arma um bote só de pavor. Mas não adianta, pobre onça, é caçada sem rancor. Eles querem sua pele para fazer ricos tapetes. Se esquecem que beleza não fica debaixo da mesa. Beleza é aquela que na selva corre solta, anda e pula, dorme e acorda, brinca e corre, vai e volta. Quem sabe um dia se adquira o costume de não matar, mas será que até esse dia alguma onça vai sobrar? E esse texto nos faz refletir sobre um grave problema de alguns animais que correm o risco de extinção, não só no nosso país, mas até no mundo, por culpa do próprio ser humano. As ações do ser humano prejudicam esses animais, como foi dito nesse texto. Então vamos agora às atividades? Acompanhe aí. Essas atividades você vai fazer na própria apostila, porque são questões de múltipla escolha. Então, eu vou ler todas com vocês e depois vocês vão analisar e assinalar a correta. Letra A. O texto lido é... Nós trabalhamos com versos e emoções, estão lembrados? Então, que tipo de texto é esse que tem versos e também tem emoções? Será um poema, uma fábula, um conto ou uma música? Assinale aí qual você acha correta. Letra B. Qual é o bicho, segundo o texto, que não dá medo? É de dar pena e vive manso na floresta? É o leão, a paca, a onça ou a anta? Letra C. No texto, os versos aí a coitada fica tensa, arma um bote só de pavor. As palavras sublinhadas podem ser substituídas por... Vamos sublinhar, vamos destacar, ou melhor, vamos grifar aí no seu material. Então, marca a palavra tensa e também a palavra bote. Marca aí, pode grifar ou pode passar o lápis de cor amarelo para destacar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que substituir essas duas palavras, tensa e bote, por outras que sejam sinônimas, de maneira que não modifiquemos o sentido do texto. Tem que ficar com o mesmo sentido que ele já tem aqui. Então, vamos pensar qual? Ó, que será a palavra tensa? Atenta, corajosa, nervosa ou tranquila? Porque nós temos que observar nessa ordem que apareceu aqui para nós. Então, a palavra tensa, você vai descobrir se é o mesmo que atenta, que corajosa, que nervosa ou tranquila. E a palavra bote? Será que ela é o mesmo significado? Ou seja, um sinônimo de feliz, de triste, de ataque ou de pulo? E aí, depois que você descobriu, você vai assinalar se é a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta alternativa, que podemos substituir aí essas duas palavras, que é a palavra tensa e a palavra bote, de acordo com o sentido do texto. Letra D. A que problema o autor se refere no texto? Eu acabei de explicar, além da leitura, eu dei uma explicaçãozinha para vocês. Então, vocês vão descobrir, será que é sobre os maus tratos de animais, sobre o desmatamento, sobre a poluição ou sobre a caça e a extinção da onça? Assinale aí. E letra E. Segundo o texto, é correto afirmar que... Então, nós vamos marcar qual é a questão correta, qual é a afirmativa correta. Primeira opção,
que os homens querem salvar a onça. Segunda opção, que os homens querem os animais por interesse econômico. Terceira, os homens querem cuidar dos filhotes da onça. Ou a última, os homens se preocupam com a extinção dos animais. Então, qual será a resposta correta de acordo com o texto? De acordo com o que foi dito lá, que o homem faz com esse animal do texto. A próxima atividade, que é o ortografar, você vai precisar fazer no seu caderno, porque não temos espaço aí. Então, olha o que pediu. Copie do texto, desse texto que acabamos de ler, da onça, palavras com LH, CH, C com a cedilha, o Z, o G e o BR. Então, você vai fazer uma lista, como eu coloquei aqui. Faça uma lista em seu caderno. E aí, eu coloquei alguns exemplos para vocês. Não pediu palavra com LH? Então, eu já coloquei uma aqui para vocês. Ó, uma com C cedilha e uma com LH. Então, ó, onça e floresta. Agora, você vai procurar com as outras que foram solicitadas aqui. Retire do texto e continue a sua lista aí no caderno. Coloque todas que você achar no texto. Próxima atividade é uma produção de texto. Observe a imagem e produza um pequeno texto. Como foi dito aqui, pode ser um pequeno texto. Você vai criar um título, claro, todo o texto que nós lemos tem um título. Observe a imagem, aqui nós temos uma onça, ela está até um pouco enraivecida, provavelmente por algum motivo justo, de acordo com o que nós lemos no texto. E aqui o filhote dela. Por que será que essa mãe onça está um pouco aqui brava, nervosa? De acordo com o que a gente está vendo aqui, o filhote está amedrontado. Então, provavelmente, essa onça e o seu filhote estão correndo algum perigo. Então, a onça se prepara aí para proteger o seu filhote. Escreva, então, um pequeno texto falando sobre isso. Não se esqueça da estrutura de um texto. Já tem o espaço aí para você colocar o título. Nós precisamos utilizar parágrafos, letra maiúscula no início de cada parágrafo, de cada frase e em substantivos próprios. A pontuação, que nós também já falamos como é importante a pontuação em um texto. Mesmo que seja um texto curto, é necessário o uso da pontuação. E faça aí com muita criatividade. Próxima atividade, definições. Vamos entender esse texto que nós lemos? Então, olha aqui. Verso, cada frase de um poema. Então, cada linha do poema é chamado de verso. Vou destacar aqui para vocês. Então, cada linha do poema é um verso. E estrofe? O que é a estrofe? Estrofe é o conjunto de versos, aquele grupinho de versos. Percebam aqui nesse texto que é a bailarina. Então, nós temos... Vou ler a primeira estrofe para vocês. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Eu vou destacar aqui a primeira estrofe completa. Olha só que eu estou grifando aqui para vocês. Todo esse trechinho que eu acabei de grifar, nós chamamos de estrofe, certo? E esse trechinho que está aqui, que está até com a informação aqui na frente, é um verso. Então, quando lemos esta menina, é um verso. Tão pequenina, é outro verso. Quer ser bailarina, é outro verso. Então, o agrupamento desses três versos formam a primeira estrofe deste poema. Vamos ver mais um exemplo? Aqui está mostrando novamente uma estrofe, ó, vou destacar aqui também. É outra estrofe, a mesma estrofe que eu destaquei lá, estou destacando aqui novamente, ó. Aquele grupinho de três versos formaram uma estrofe. Ah, professora, só tem 3 versos em cada estrofe? Não. Percebam que aqui embaixo nós temos 2 versos formando uma outra estrofe. Não existe uma regra para quantos versos são necessários para uma estrofe. Pode ter 4, pode ter 3, pode ter 2, pode ter 5 e pode ter mais. Você que vai observar de acordo com cada poema. Então, só precisa lembrar disso. Cada linha de um poema nós chamamos de verso. E cada grupinho de versos nós chamamos de estrofe. Então, agora você vai observar esse poema e vai responder. Quantos versos e quantas estrofes tem o poema? Então, volte aí no seu material onde está o poema inteiro da bailarina e você vai contar quantos versos
e quantas estrofes e vai marcar aqui no seu material. Número 2, qual é o título do poema? Fácil, né? Número 3, quem é a autora? E número 4, você já ouviu falar de poema visual? Aqui é uma questão pessoal. Quem já viu, coloca que sim. Quem não viu, coloca que não. E quem não viu, vai conhecer, vai ver agora nessa nossa aula. Então, aqui nós temos Você Sabia? Esse é um poema visual, vou destacar aqui para vocês. Então, nós trouxemos aí no seu material exemplos de poema, que é chamado de poema visual. Talvez você já tenha visto, mas não lembrava que era esse o nome desse tipo de poema. Então, eu vou ler aqui para vocês, acompanhem no seu material. Segundo Rebecca Fuchs, doutora em estudos da cultura, a poesia visual consiste numa junção entre a literatura, que é o texto do poema, com as artes visuais, que é a imagem criada através das palavras. De modo simplificado, podemos dizer que o poema visual é uma poesia que está amparada na imagem. Vamos ver esse aqui como exemplo? Nós temos o exemplo aqui de um caracol. E aí, todo o texto, que é a parte que nós acabamos de falar da literatura, foi escrito formando aqui o caracol, que é a casa do caracol. Eu vou ler o início para vocês. Aí no seu material você pode ir virando para ler o texto completo. Então começa assim. Era uma vez um caracol muito enrolado. Além da casca, ele mesmo também era cheio de voltas. Quando ia contar uma história, demorava tanto para chegar ao final que todo mundo desistia antes e ia embora. Então agora você pode ler o restante aí até chegar aqui, ó, no fim desse texto, que é um poema visual do caracol. Agora vamos ver outro poema que tem o título O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse texto é de Manuel Bandeira e pela imagem que nós temos aqui ao lado, já dá para perceber que realmente o bicho utilizado nesse poema era um homem, ou seja, era uma pessoa, era um ser humano. Esse é um outro grave problema que nós já falamos em ciências sobre o desperdício de alimentos. Enquanto muitos desperdiçam alimentos, tem outros tantos por aí, mundo afora, não só no Brasil, passando fome, catando restos de comida na lata do lixo, como acabamos de ver aqui. Interpretação do texto. Então, agora nós vamos ver a número 1 até a número 8 e você vai assinalando aí. Essas questões também são de múltipla escolha, então eu vou ler para vocês e vocês vão assinalar a resposta correta. Número 1. A expressão meu Deus significa que o autor, o quê? Letra A. Alegrou-se com a cena? Letra B. Ficou indiferente com a cena? Ficar indiferente é nem ligar com a cena. Letra C. Solucionou o problema social? Ou letra D. Ficou chocado com o espetáculo? Espetáculo entre aspas, porque não é um espetáculo bom, né, pessoal? Número 2. Essa admiração nos dá o sentimento de. Então, essa admiração, quando diz meu Deus, está mostrando o quê? Prazer, pena, uma admiração mesmo ou um desprezo? Qual será a alternativa correta aqui quando ele disse meu Deus? Número 3. A intenção do autor ao usar a palavra bicho parece que nós acabamos de ver que no início, quando nós lemos bicho, nós lembramos, nós sempre pensamos que fosse algum animal. Mas, na verdade, não era um animal, estava falando do ser humano. Então, qual foi a intenção do autor ao usar essa palavra bicho? Letra A. Será que ele procurou chamar a nossa atenção para a situação dos animais do lixo? Ou B. A história é mesmo sobre um lixo? C. O homem se viu reduzido à mesma condição de animal irracional? Porque o ser humano também é um animal, mas nós somos animais racionais. O que é um animal racional? Que pensa antes de agir. Os animais são
irracionais, os bichos são animais irracionais porque eles agem por instinto. Então, será que aqui esse poema quis mostrar que o homem se viu reduzido à mesma condição de animal irracional? Ou seja, de fazer as coisas sem pensar, por necessidade? Ou a letra D, o homem deve ser tratado como um animal irracional? Então, pense o que esse poema quis nos alertar. Número 4. O que motivou o bicho a catar restos foi A própria fome, B, a imundície do pátio, C, o cheiro da comida ou D, a amizade pelo cão. Então, leia novamente o texto. Número 5, o assunto do texto é, letra A imundície de um pátio, letra B, um bicho faminto, letra C, a comida que as pessoas jogam fora, ou letra D, a triste situação de um homem. Percebam que as 4 alternativas têm alguma relação com o texto que nós acabamos de ler, mas eu quero saber qual é o assunto. Eu vou até destacar aqui para vocês. Qual é o assunto? Todo texto traz um assunto principal. E aqui a pergunta é essa, qual é o assunto principal desse texto? Número 7. Este poema serve para A, distrair os leitores. Lembrando vocês que cada tipo de texto também tem uma função. Nesse caso é um poema. Então o poema teve essa função de distrair os leitores. B, de informar sobre um acontecimento. C, de partilhar um sentimento. Ou D, informar sobre a vida de um homem. Então marque a alternativa correta. E número 8. Esse texto apresenta o quê? Um fato, uma crítica, uma opinião ou uma descrição? Vamos relembrar um pouquinho cada um desses itens? Fato é algo que realmente acontece ou já aconteceu, é algo verdadeiro, que aconteceu ou que já está acontecendo naquele momento. Isso é um fato. Crítica é quando está mostrando alguma situação que não é legal. Então, aí a pessoa, o autor, quem está lendo, quem está criando um texto, ele faz uma crítica a essa situação inadequada. E o que é opinião? É o que alguém acha. E descrição? Descrever é você mostrar as características de algo. Então, qual dessas 4 você acha que é o que esse texto está apresentando para nós, leitores? Chegamos na tarefa. Como disse aqui o cachorrinho, hora de estudar mais um pouco, porque você já está estudando. Agora, na tarefa de casa, você vai estudar mais um pouquinho, com aquele capricho de sempre e atenção. Em casa, parte 1, utilizando o caderno, porque não temos espaço aí no seu material. Na última aula de ciências, estudamos sobre os alimentos saudáveis, insetos como fonte de proteínas, desperdícios que poderiam acabar com a fome, e agora esse poema que fala da fome. Utilizando essas informações, crie um poema visual envolvendo o tema fome. Lembra que nós acabamos de ver o poema visual do caracol? Agora você vai criar um poema visual com o tema fome. Para ajudar vocês, eu trouxe mais alguns poemas visuais. Esses 2 que eu apresentei aqui para vocês na tela não tem no seu material. Eu trouxe só como mais exemplos. Esse aqui, que é em formato de uma flor, ele fala da abelha. Então, olha aqui quando eu leio esse trechinho que está aqui na vertical. Nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas. E aí aqui no meio tem zum, 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 zum. E aqui nas pétalas, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Então, tudo tem uma relação direta com a flor. A abelha que tem essa relação direta com a flor, porque ela vai buscar o pólen das flores. Essa quadrinha popular do bem me quer, mal me quer. O zum, zum da abelha. E aí criou esse poema visual. O outro, ele tem um título que é Canção para Ninar Gato com Insônia. E aí tá o formato do gato e tá lá o zzz. Essa repetição da letra Z mostra o que? Alguém dormindo. E aqui ao redor, no corpo do gato, tem o ronron, porque os gatos ronronam. Então, foi formado aí um poema visual com o gato. Um com a flor, outro com o gato, nós vimos aquele do caracol. E agora você vai criar o seu poema visual com o tema fome. Use a sua criatividade e faça esse poema para depois apresentar para os seus professores.
Aqui ao lado nós temos outro poema desses que nós acabamos de falar, e aí vem as perguntinhas, que também você vai responder no seu caderno. Vou ler todas aqui, depois eu mostro como pode ficar no seu caderno. Número 1, que tipo de poema é esse? Acabei de falar. Número 2, você identificou algum tipo de imagem no poema? Qual foi? Quando olhamos aqui, deixa eu mostrar com o meu ponteiro para ajudar vocês. Olha só, quando nós olhamos aqui esse poema, nós conseguimos identificar um formato. Qual é esse formato? É isso que está perguntando ali. Número 3. Qual a relação entre o nome do poema e o desenho? Olha o nome, xícara. 4. Qual é o assunto do poema? 5. Existem rimas neste poema? Se sim, pinte-as da mesma cor. Então, você vai voltar aqui no poema e pega, por exemplo, a cor verde como exemplo e pinte duas palavras que estejam rimando com a cor verde. Depois você troca de cor, pega vermelha, por exemplo, e pinte duas palavras que estejam rimando de vermelho e assim por diante. 6. É uma questão pessoal. Você gostou do poema? Sim ou não, mas tem que saber falar por quê. É importante, vocês já estão no 5º ano, vocês têm que saber usar argumentos sempre que é pedido a sua opinião sobre algo. Sim ou não, mas tem que explicar por quê. Você vai usar argumentos para explicar por que gostou ou por que não gostou. Então, pegue aí o seu caderno, coloque respostas e aí você vai colocar o número 1. Esse poema é, né? Então, nós falamos do tipo de poema, você vai completar aí que poema é esse, que tipo de poema é esse. E aí você vai fazer todas as outras questões aí no seu caderno. Parte 2 da nossa tarefa, também utilizando o caderno, você vai ler esse poema que é A Casa. Vou ler para vocês uma vez. Não sou tolo, sou tijolo, tenho amigos na parede, cresço muro, sou seguro e protejo muita gente. Sou cimento, sou ciumento, quero tudo para mim. Onde encosto, nada solta, tudo em volta fica assim. É verdade essa amizade, há tanto tempo que não muda. Seu cimento e seu tijolo, essa dupla não desgruda. Do abraço desses dois vai surgindo a moradia. Uma casa puxa vida, é o princípio da alegria. Então, a partir desse poema, vocês vão fazer as questões seguintes. Número 1. Encontre palavras que rimam com, então você vai tirar lá do poema palavras que rimam com. Por exemplo, na letra A, tolo rima com tijolo. Eu retirei lá do poema. Agora você vai tirar outras palavras que rimem com muro, cimento, mim e verdade. Aqui ao lado nós temos uma quadrinha, uma historinha em quadrinhos, uma tirinha. E aí, olha só. Você praça, eu acho graça. Você praça, eu acho graça. Você prédio, eu acho tédio. Você poesia, me faz azia. Cheio de rimas, né? E aqui, brincando de rima, tem mais um poeminha e você vai completar. Eu vou fazer só a primeira estrofe com vocês. Vou ler os versos e vamos completar o que está faltando aí nessa estrofe. Ontem à tarde eu fui brincar na casa do João. De tanto jogar bola, machuquei a minha... O que rima com João? Mão. Agora você faça as outras rimas aí com bastante atenção. Até a próxima aula, pessoal. Façam todas as atividades como sempre. Façam as correções com seus professores, tirem suas dúvidas e não deixem de estudar nunca. Um abraço para vocês. Até a próxima aula.